Hello, good afternoon. Olá, boa tarde. It's good to be here É bom estar aqui and worship the Lord. e louvar ao Senhor. Thank you, worship team. Obrigada, equipe de louvor. So I would like to ask here, who is here for the first time? Gostaria de perguntar quem está aqui pela primeira vez. Just lift your hand. We would like to give you a big welcome. Levante a sua mão, nós queremos te dar boas-vindas. The first time in the international service? Alguém aqui pela primeira vez no culto internacional em inglês? Okay, you're here. Welcome. Bem-vinda. It's good to have you here with us. É bom ter você aqui conosco. If you're watching online for the first time, Se você está assistindo online pela primeira vez, it's international service here in Esperança Church in Cascais. é aqui o culto internacional na Esperança Church em Cascais. And you are welcome. E você é bem-vindo. So everybody that is watching, everybody that is here, Todos que estão assistindo e todos que estão aqui, welcome. bem-vindos. It's good to have you here. É bom ter vocês aqui. We're having a great time Estamos tendo um ótimo tempo, não é verdade? because God is good Porque Deus é bom and He has good things for you. e Ele tem boas coisas para você. We are going to pray now. Vamos orar agora. I would like to pray for you and for your life and family. Eu gostaria de orar por vocês, pela sua vida, sua família. And we always pray for Cascais, Nós sempre oramos por Cascais, this city that we love. a cidade que nós amamos. And there are a lot of people that don't speak Portuguese. E que há muitas pessoas que não falam português. And we want to bring hope to them. Nós queremos trazer esperança a eles. So let's pray together. Então vamos orar juntos. Father, thank you for this day, Pai, obrigada por esse dia, Senhor. for your love and grace, Pelo seu amor e a sua graça. for the opportunity you give us to worship you, Pela oportunidade que nos dá de te louvar. to lift your name high, Por levantar o seu nome. and to preach the gospel of hope. E pregar o evangelho da esperança. I pray for everyone that is here, Eu oro por todos que estão aqui, everyone that is watching online, todos que estão assistindo online, you may touch with your grace and love. que o Senhor os toque com o seu amor e com a tua graça. Bring your presence Traga a sua presença and hope e esperança and salvation e salvação and miracles e milagres. in the name of Jesus. No nome de We Jesus. pray for Cascais, for a new day for Cascais. Oramos por um novo dia para as Cascais. We pray for hope for a lot of people, Oramos por esperança para muitas pessoas. and that we may reach a lot of people that don't speak Portuguese, E que possamos alcançar muitas pessoas que não falam português. so that they can understand your love and your heart. Para que eles possam entender o seu amor e o seu coração. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. You may be seated. Vocês podem se assentar. So we're finishing today Hoje estamos terminando what we started last week. o que começamos na semana passada. We're having a series about the prayer God taught us. Estamos tendo uma série sobre a oração que Deus ensinou. This is the prayer Jesus taught that is written in Matthew chapter 6. Essa é a oração que Jesus ensinou e que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Well, if Jesus taught this, it was God teaching us this. Se Jesus ensinou isso, foi Deus nos ensinando. So it's because it's important for our lives. É porque é importante para as nossas vidas. Because in order to relate, to have a good relationship with God, Porque para nos relacionarmos e termos um bom relacionamento com Deus, it's not about intuition. não é somente sobre a intuição, It's about revelation. é sobre revelação. We must have the revelation from God Precisamos ter a revelação de Deus to know how to come to God.
para saber como nos achegarmos a Deus, how to relate to God. como nos relacionarmos com Deus. Our system was damaged, Nosso sistema foi danificado, so we need help então precisamos de ajuda to relate with God, para nos relacionarmos com Deus, to relate with one another. para nos relacionarmos uns com os outros. You see, the main reason why so many marriages they can't stand up A razão pelo fracasso, né, pelo desfazer muitos casamentos, is because people are not learning. é porque as pessoas não estão aprendendo. They just want to follow their intuition. Eles querem somente seguir a própria intuição. They think that is romance. Eles acham que isso são somente comandamentos. That is romance. Somente romance. Yeah, following intuition, that's romance. Seguir a intuição de que é somente romance. That's not romance. Não é. That's selfishness. Isso não é romance, isso é egoísmo. Yeah, the following intuition is not about romance, it's about selfishness. Okay. A intuição não é sobre romance, é sobre egoísmo. If we want romance, if we want love, Se nós queremos romance, queremos amor, we gotta learn. precisamos aprender, We must grow. precisamos crescer, We must sacrifice our own desires precisamos sacrificar os nossos próprios desejos in order to understand the other, para entender o outro, to live for the other, viver para o outro and to live with the other. e viver com o outro. This is real for humans. Isso é real para os humanos, It is even more real with God. é ainda mais real com Deus. We must learn to relate with God. Precisamos aprender a nos So relacionarmos com Jesus Deus. is helping us here. Então Jesus está nos ensinando aqui, And nos He is ajudando. telling us with His prayer E Ele está nos dizendo com esta oração how to relate with the Father. como nos relacionarmos com o Pai. So it's not about praying the words. Não é somente sobre orar as palavras. It's about learning the principles of relationship. É aprender os princípios de relacionamento. It's not to get familiar with these words. Não é somente nos familiarizarmos com essas palavras. Religion took these words A religião pegou essas palavras and they said, we gotta get familiar with e this. disseram, nós precisamos nos familiarizarmos com isso. We gotta repeat this over and over. Precisamos repetir isso uma e outra vez. So people are familiar with this prayer, Então as pessoas estão familiarizadas com essa oração, but they are not familiar with God. mas não estão familiarizadas com Deus. Jesus didn't give us this prayer to be familiar with these words. Jesus não nos deu essa oração para nos familiarizarmos com as palavras. He gave us this to get familiar with God, Ele nos deu isso para nos familiarizarmos com Deus. to relate with God as a father, Para nos relacionarmos com Deus como Pai. and so that we can live with Him as sons and daughters. Para que possamos viver com Ele como filhos e filhas. So let us read again this prayer. Então vamos ler novamente essa oração. In this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. So we are talking about the blessing of God. Então estamos falando sobre a bênção de Deus. It is based on the part of the prayer that says, give us this day our daily bread. Estamos falando na parte que diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. So we're continuing this about the blessing of God. Estamos continuando isso sobre a bênção de Deus. If you want to watch
the last week or the other weeks, you have it online. Se você quiser assistir na semana passada e as outras semanas, está online no nosso YouTube. On our YouTube channel, yes. So, we're talking about the blessing of God. Estamos falando sobre a bênção de Deus. Jesus taught us to pray for the blessing of God. Jesus nos ensinou a orar pela bênção de Deus. Give us today our daily bread. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. When Jesus is teaching about praying for the bread, Quando Jesus ensina sobre orar pelo pão, it's not just the physical bread. não é somente o pão físico, It's about food. é sobre comida. It's more than that. It's about supplying our needs. Mas é mais do que somente satisfazer as nossas necessidades. It's about supplying all our needs. É sobre satisfazer todas as nossas necessidades. This is the bread we need, and God, as a Father, wants to give us. Esse é o pão que nós precisamos e Deus, o Pai, quer nos dar. So we saw last week that the blessing is a consequence. Nós vimos na semana passada que a bênção é uma consequência. So you should not begin prayer with asking. Nós não devemos começar uma oração pedindo. Our prayer life should not be a list of requests that finishes with the classic amen. Nossa oração não deve ser aquelas listas de pedidos que terminam com o clássico amém. Prayer is not about asking. A oração não é somente sobre pedir. That's what Jesus is teaching about prayer. É sobre isso que Jesus está nos ensinando, sobre a oração. Prayer, it's about coming to a lovely and familiar relationship with God as a Father. A oração é sobre vir para um relacionamento de amor com o Pai. It's just coming to be with Him. É para estar com Ele. Like the Son come to the Father. Como o Filho vem ao Pai. So my Son is every day with me. O meu filho está todos os dias comigo. Because he lives with me in my house. Porque ele mora comigo em minha casa. This is what Jesus is teaching about a family with a Father. É sobre isso que Jesus está ensinando, sobre uma família com o Pai. And we being His children. E sermos seus filhos. And being with Him every day. E estar com Ele todos os dias. So He is with me every day, and He is not all the time asking for things. E Ele está comigo todo o tempo e não está o tempo todo pedindo por coisas. The majority of time we're talking. A maioria do tempo que nós estamos dizendo, We're talking about a lot of things. estamos falando sobre muitas coisas. We're just living together. Nós estamos somente vivendo juntos. Having life together. Viver a vida juntos. We watch football together. Assistir futebol juntos. We talk about football. Falamos sobre futebol. We talk about God. Falamos sobre Deus. We talk about food. Falamos sobre comida. We talk about life. Falamos sobre a vida. So we talk about a lot of things. Falamos sobre muitas coisas. That's relationship. Isso é relacionamento. Coming to intimacy. Vindo a uma intimidade. So there are some times that my son, he makes his requests. Há tempos que meu filho vem com seus pedidos. And when he's asking too much, E quando ele está pedindo demais, I tell him, eu falo para ele: hey boy, you're asking too much. Hey, garoto, você está pedindo demais. You gotta stop asking so much. Você tem que parar de pedir tanto. Because that's not the way. Porque esse não é o caminho. So if every time that he was talking to me, he was only asking things. Se ele somente todo o tempo que está falando comigo só pede coisas, He would be blocking our relationship. isso bloquearia o nosso relacionamento. That would not be relationship. Isso não seria relacionamento. It would be business transactional. Isso seria uma transação de negócios. You see? But that's not what we want with father and son.
Mas isso não é isso que nós queremos entre pai e filho. I like to listen what he asks. Eu gosto de ouvir o que ele pede. I like to give him a lot of things that he asks. Eu gosto de dar a ele muitas coisas que ele pede. I don't give him a lot of things that he asks. Eu não dou a ele muitas das coisas que ele me pede. Not because I don't like him, but because I want to be a good father. Não porque eu não gosto dele, mas é porque eu quero ser um bom pai. Because there are a lot of things that he asks that I know that is not good for him. Porque eu sei que tem muitas coisas que ele pede que não são boas para ele. So I don't give him. Então eu não dou para ele. I tell him no. Eu falo para ele não. There are some things that are good for him, Há coisas que são boas para ele, but it's not the time. mas não é o tempo ainda. So I tell him no. Então eu digo para ele não. He wants a mobile phone. Ele quer um telemóvel. He has 12 years old. Ele tem 12 anos de idade. I tell him no. Eu falo para ele não. You don't have age to have a mobile phone. Você não tem idade ainda para ter um telemóvel. I know a lot of parents, they give to children of this age. Eu sei que tem muitos pais que dão telemóveis para os filhos nessa idade. I'm not discussing about parenting. Não estou falando sobre ser pais, não tem nada disso. One thing we will always do, we will always try to do the best that we know. Só estamos sempre fazendo o melhor que nós sabemos fazer. And what I know, and as I know, I think it's not good for him now. E o que eu sei é o que ainda, no momento, não é bom para ele. It's what I believe. É o que eu acredito. So it's what I do. Então é o que eu faço. So I don't give him. Então eu não dou para ele. You understand why the Father doesn't give us all that we ask? Então você entende por que o pai não dá tudo que a gente pede. It's not because prayer doesn't work. Não é porque a oração não funciona. It is not because our Father doesn't listen. Não é porque o pai não escuta. It is not because the Father doesn't love you. Não é porque o pai não te ama. It's the opposite. É o contrário. Because the Father loves you so much that He is committed to give you the best. É porque o pai te ama tanto que ele está comprometido a te dar o melhor. He will not give you what you ask. Ele não vai te dar o que você pedir. He gives you the bread that you need. Ele dá o pão que você precisa. So the blessing is a consequence. Então a bênção é uma consequência. That's why we don't start with the blessing. É por isso que nós não começamos com a bênção. And we don't talk to God only about blessings and askings. Então é por isso que nós não falamos somente sobre bênção e pedidos para Deus. Because the blessings are a consequence of living in the Father's house. Porque a bênção é uma consequência de viver na casa do Pai. You see, my sons, all that is mine is theirs. Tudo que é meu é dos meus filhos. The house is theirs. A casa é deles. They can open the fridge. Eles podem abrir a geladeira. Frigorífico. All is theirs. Tudo é deles. You see, because they live in the house of the Father. É porque eles moram na casa do Pai. So how can we get the blessing? Então, como nós podemos receber a bênção? Call him Father. Chamando-o de Pai. Live like a son. Viver como filho. Pray, let your kingdom come. Orar, que venha o teu reino. We want God's government. Nós queremos o governo de Deus. We want God's rules. Nós queremos as regras de Deus. You see, we have freedom because we live in the rules. Nós temos liberdade porque vivemos nas regras. I am free in this country Eu sou livre nesse país. because I'm submitted to the government. Porque eu estou submetido ao governo. If I go against the laws, I lose my liberty. Se eu vou contra a lei, eu perco a minha liberdade. And I go to prison. E vou para a prisão. You see, having the government of God is having our freedom. Ter o governo de Deus é ter a nossa liberdade. It's having our blessing. É ter a nossa bênção. And let your will be done in my life like it is done in heaven. Que a sua vontade seja feita na minha vida como ela é feita no céu. As I live in God's will, Enquanto eu vivo na vontade de Deus, so I'm coming to the blessing of God. eu estou me aproximando da bênção de Deus. So that's why you got to start with worship, É por isso que você tem que começar com louvor, adoração, fellowship, com comunhão.
and getting the government of God upon your life e ter o governo de Deus sobre a sua and vida. the will of God in your life. E a vontade de Deus na sua vida. So then you get prepared to the blessing. Para que você possa se preparar para a bênção. You see, so you don't find the blessing. Você não encontra a bênção. The blessing finds you A bênção te encontra. when you are in the correct position. Quando você está na posição correta. You see, when you find God, Quando você encontra a Deus, you find His kingdom. você encontra o seu You reino. find His heart. Você encontra o coração You find dele. His will. Você encontra a vontade dele. The blessing finds you. A bênção te encontra. That's what Jesus taught also in the Sermon of the Mount. É isso também que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Seek God and His kingdom first, Busque a Deus e o seu reino primeiro. and all things will be added unto you. E todo demais será dado a você. So Jesus taught, don't seek the things. Então Jesus nos ensinou, não procure as coisas. Seek God, Busque a Deus, His will, a vontade dele, His love, o amor dele, His presence. a presença dele. All good things will be added to you. Todas as boas coisas serão adicionadas, dadas a você. Because the Father takes care of you. Porque o Pai cuida de você. I told Eu falei, my sons, they are not worried about what they are going to eat tomorrow. os meus filhos não se preocupam com o que eles vão comer amanhã. They are not worried. Eles não estão preocupados. Do you know why? Sabem por quê? Because they know that the Father will take care of them. Porque eles sabem que o Pai vai cuidar deles. They don't ask, are we going to eat tomorrow? Eles não perguntam, nós vamos comer amanhã? The only question they make is, what is the food? A única pergunta que eles perguntam é qual que é a comida. They want to know what is the food. Eles querem saber o que tem para comer. They are scared if it will be fish. Eles têm medo de que seja peixe. So sometimes they ask, Então, às vezes, eles pedem. what's the food? Eles perguntam o que tem para It comer. is something I like. É algo que eu gosto. So they are not worried about having food. Eles não se preocupam sobre ter comida. They do that because they trust in their Father. Eles fazem isso porque eles confiam no Pai. If I'm imperfect, Se eu não sou perfeito, and they can trust in me, and there was never a day that they didn't eat. eles podem confiar em mim e não houve nenhum dia onde eles não comeram. How much more can you trust in your perfect and heavenly Father? Quanto mais você pode confiar no seu Pai Celestial. He will not fail you. Ele nunca irá falhar contigo. Don't be worried about your bread. Não se preocupe com o seu pão. Jesus said, don't get worried about what are you going to eat, what are you going to dress. Jesus diz, não se preocupe com o que vai comer, com o que vai vestir. Look at the flowers. Olha para as flores. God dresses the flowers in such a beautiful way. Deus coloca as flores em tanta beleza. Look at the birds. Olha os pássaros. God takes care of the birds. Deus cuida dos pássaros. So, how much more do you value than flowers and birds? Quanto mais vocês valem do que flores ou pássaros. God takes care of you. Deus cuida de você. That's when he said, seek first the kingdom of God. É por isso que ele diz, busque primeiro o reino de Deus. All things will be added into you. E todos os demais será dado a você. So it is a consequence. É uma consequência. Don't get burned out searching for the things. Não fique desgastado procurando por coisas. You were not created to go after things. Você não foi criado para ir sair buscando coisas. You are not just material stuff. Você não é somente coisa material. You were created in the likeness of God. Você foi criado à semelhança de Deus. To search for God and to connect with God. Para buscar e conectar-se com Deus. All the other stuff will be added to you. Todo o demais será dado a você. So another thing we learn with this teaching of Jesus. Outra coisa que nós aprendemos com esse ensinamento de Jesus. Focus on the major. Foque no principal. Okay, can we put the verse there, please?
Colocaremos o versículo lá. Focus on the major. Jesus taught us to pray for the bread. Jesus ensinou a orar pelo pão. So this is what the word says in Isaiah. Então é isso que a palavra diz em Isaías. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Só tem um pedaço. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? So, why do you spend money for what is not bread? Então, por que você gasta dinheiro com coisas que não é pão? The prophet is bringing the word of God. Why are you going after so many things that are not bread? O profeta está dizendo, por que você está indo atrás de tantas coisas que não são pão? They are not important. Não são importantes. You're making things important that they are not important. Você está fazendo coisas que não são importantes parecerem importantes. You think you need things that actually you don't need. Você acha que precisa de coisas que na verdade você não precisa. And when you're living like this, you're getting burned out. E quando você vive assim, você se sente exausto. You get empty. Você fica vazio. You see, so we must pray for the bread. Precisamos orar pelo pão. So many things that we think we need to be happy. Há tantas coisas que nós pensamos que precisamos para sermos felizes. So many things that we think we need to get important. Há muitas coisas que a gente pensa que a gente precisa para ser importante. So many things we think we need to have a good life. Muitas coisas que a gente pensa que a gente precisa para ter uma boa vida. So many things that we think we need to impress others. Coisas que a gente pensa que precisamos para impressionar os outros. Someone said, Alguém disse, we buy things with the money we don't have. Compramos coisas com dinheiro que não temos. To impress people that we don't love. Para impressionar pessoas que não amamos. That's not the good way to live. Não é a melhor forma de viver. Just pray for the bread. Somente ore pelo pão. Say, God, I want my needs supplied. Você diga, Deus, eu quero minhas necessidades supridas. That's why you gotta, before you pray for the bread, you pray for God's will. É por isso que quando oramos pelo pão de Deus, oramos pela vontade dele. You see, and time of prayer is not just a time of talking. O tempo de oração não é um tempo de somente falar. You gotta stop talking. Precisamos parar de falar. Pray for the will of God. You gotta stop talking. Ore pela vontade de Deus e precisamos parar de falar. Because you got to listen. Porque precisamos ouvir. And to listen, God, what is His will? E ouvir qual é a vontade de Deus. Good prayer is not the way you talk. A oração boa não é aquela que somente que se fala. It's the way you listen. É como a gente escuta. God, what is your will? Deus, qual é a sua vontade? I think this is good for me. Eu acho que isso é bom para mim. I want this, Lord. Eu quero isso, Senhor. I think I need it. Eu acho que eu preciso disso. But what is your will? Mas qual é a sua vontade? What do you say about this? O que tu dizes sobre isso? What can you teach me about this? O que podes me ensinar sobre isso? What's your direction? Qual que é a sua direção? Lord, I want to do this. Senhor, eu quero fazer isso. But what's your will? Mas qual é a sua vontade? Lord, I think this is bread for me. Senhor, eu acho que isso aqui é pão para mim. But what do you say? Mas o que o Senhor diz? What is the bread? Qual que é o pão? I don't want the bread that the other has. Eu não quero o pão de outra pessoa. I don't want the bread that I saw in the Instagram. Eu não quero o pão que eu vi no Instagram. I don't want the life that I saw in the social media. Eu não quero a vida que eu vi nas redes sociais. I want the bread that you have for me. Eu quero o pão que o Senhor tem para mim. I want the life that you planned for me. Eu quero a vida que o Senhor planejou para mim. I don't want the life, the others think that I'm good.
Eu não quero a vida que os outros pensam que é I boa. don't want the bread that is amazing, Eu não quero aquele pão que é maravilhoso, colorful. que é colorido. I want the bread that you give me. Eu quero o pão que o Senhor me dá. I don't want to take a bread that my arm gets. Eu não quero pegar o pão que somente o meu braço consegue. I don't want the bread that the others have and give me. Eu não quero o pão que os outros têm e me dá. I want the bread that you give me. Eu quero o pão que o Senhor me dá. I want what you want for me. Eu quero o que o Senhor quer para mim. I want what you have for me. Eu quero o que o Senhor tem para mim. You see the power for this prayer? O poder dessa oração. You see something and you think, well, I think this would be good for me. Você vê algo e diz assim, acho que isso aqui seria bom para mim. But you gotta pray. Mas precisamos orar. You see, pray for the bread. It's not just give me this, I want it. Não é somente orar, se me dá isso aqui, Deus, eu quero. It's praying, Lord, Lord, is this bread for me? É orar e perguntar a Deus, Senhor, isso é pão para mim? Is this the bread that you want to give me? Esse é o pão que o Senhor quer me dar? Because if it is something that you give me, Porque se é algo que o Senhor me dá, then I'll take it. então eu vou pegar. I'll eat it. Eu quero e vou comer. I'll live it. Eu vou vivê-lo. You see? So, it's focusing on the major. Então é focar no principal. It's not about things that don't matter and things that will even cause me harm. Não é pensar em coisas que não importam e que me causarão dano. It's things God has for me. É as coisas que Deus tem para mim. Because what God has for me, it's always the best. Porque o que o Senhor tem para mim é sempre o melhor. Another teaching about this that I understand that I pray for our bread and not for my bread. Outra coisa que a gente precisa entender é que a gente ora pelo nosso pão, não somente o meu pão. So it's not mine, it is ours. Então não é meu, é nosso. You see the difference? Vê a diferença? I don't pray that God give me my bread. Eu não oro para que Deus me dê o meu pão. I pray that God give our bread. Eu oro para que Deus nos dê o nosso pão. Not only that God gives bread to people. Não somente que Deus deu pão para outras pessoas. The power of this prayer is even greater. O poder dessa oração é ainda maior. Lord, let me understand that the bread that you give me, it's not mine. Senhor, que eu possa entender que o pão que o Senhor me dá não é meu. It is ours. É nosso. It's to share with the others. É para compartilhá-lo com os outros. Everything God gives me, it's not just for me. Tudo que Deus me dá não é somente para mim. It's ours. É nosso. This is for some other people. Isso é para também outras pessoas. The time God gives me, it's not for me. O tempo que Deus me dá não é para mim. It's also for others. É também para os outros. The talents, gifts God gives me, it's not just for me. A inteligência que o Senhor me dá não é somente para mim. The gifts, The gift, os dons, os dons. it's to serve others. As dádivas é para servir a Deus. The opportunities God gives me, it's not just for me. As oportunidades que o Senhor me dá não é somente para mim. It's to share with others. É para compartilhar com os outros. The goods God gives me, it's not just for me. As boas coisas que o Senhor me dá não é somente para mim. The things, As coisas it's to share with others. são para ser compartilhadas Lord, com as give outras. us our daily bread. Senhor, dê-nos o pão nosso de cada dia. What God gives me to share with others. O que Deus me dá para compartilhar com os outros. Understand this. The prayer doesn't multiply our bread. Entenda que a oração não multiplica o pão. What multiplies bread is the sharing. O que multiplica o pão é o compartilhá-lo. You pray for the bread, Você ora pelo pão, but the bread is multiplied when you share it. mas o pão é multiplicado quando você compartilha. You learn that with the multiplication of breads and leaves, A gente fishes. A gente aprende isso com a multiplicação dos pães e dos peixes. The multiplying, Jesus prayed for it. Jesus orou pela multiplicação. It had the blessing of God. Teve a bênção de Deus, But the multiplication did come with the prayer. mas a multiplicação não veio com a oração. The multiplication came with the sharing. A multiplicação veio com o compartilhar do pão. That's the power of sharing. Esse é o poder de compartilhar. Give us today our daily bread.
Dai-nos hoje o pão nosso de It's cada not dia. for me, it's for me to share with others. Não é somente para mim, é para eu compartilhar I com will os outros. multiply it. Eu vou multiplicá-lo. I will see an even greater blessing of God. Eu vou ver uma bênção ainda maior de Deus. Great things will work through me. Grandes coisas serão feitas através de mim. So we are going to give our offerings now. Então vamos dar as nossas ofertas agora, Yes, because we are getting this word right now for our offerings. porque estamos recebendo essa palavra agora para as So ofertas. as we share what we have, we multiply the blessing. Enquanto compartilhamos o que temos, nós multiplicamos a bênção. This is the power of giving. Esse é o poder de dar. The power of prayer. É o poder da oração. The blessing comes. A bênção vem. The power of giving, the blessing multiplies. O poder de dar multiplica a bênção. Let's stand up, please. Vamos nos levantarmos, por Let's favor. give our offerings to the Lord. Vamos dar as nossas ofertas ao Senhor. When we are giving our offerings, we're saying, Lord, the bread is not mine. Quando damos as nossas ofertas, nós dizemos, Senhor, não é meu. The bread is not mine. O pão não é meu. It is our bread. Ele é nosso pão. If you are watching online, Se você está assistindo online, you can have this opportunity to also give, você também pode ter essa oportunidade também de dar, to share with others, de compartilhar com os outros and to experience the multiplying God wants to do in your life. e para experimentar a multiplicação que Deus quer fazer na sua vida. So we're going to give our offerings and we are going to praise the Lord together. Vamos então dar as nossas ofertas e louvar ao Senhor juntos. Okay, we have our offerings here on this side. So let's stand up, please, and let's praise the Lord and let's give our offerings to the Lord. Vamos nos levantarmos e trazer nossas ofertas ao Senhor. Amém?